Slide atual. Beleza. Então, o efeito indutivo, agora sim. Efeito indutivo na cadeia carbônica é uma coisa fundamental para que você entenda. Eu estou colocando aí um esquema com 3 estruturas que se complementam. A primeira estrutura, veja bem, ela é formada só de carbonos. Naturalmente, carbono e hidrogênio. Os hidrogênios aí não foram representados. Eu queria que vocês observassem bem detalhadamente esses 2 pontinhos que estão entre os carbonos, que são, na verdade, os 2 elétrons que compõem a ligação sigma que une os carbonos. Eu fiz até, no desenho tem até um tracejado vertical, mostrando exatamente o posicionamento dos elétrons em relação aos carbonos. Eles não estão nem mais para um lado, nem mais para o outro lado. Eles estão representados ou distribuídos de forma equidistante, ou seja, significa que entre os átomos de carbono não há diferença de eletronegatividade. Não há diferença de eletronegatividade, portanto, as ligações são apolares. Isso é uma ligação apolar. Porém, a partir do momento que eu coloco um grupo qualquer, desde que seja mais eletronegativo do que o carbono do que o hidrogênio, por exemplo, o cloro, ele é inserido na extremidade da cadeia, por exemplo. Este cloro, pelo fato de ter maior teor eletronegativo, puxa para si os elétrons da ligação que faz com o carbono. Mas como se fosse um efeito dominó, o primeiro puxão que ele dá da ligação que ele faz, ele, cloro, com o carbono que está ligado a ele acaba influenciando todos os elétrons a virem em sentido cloro. É mais ou menos assim. Cloro puxa elétron do carbono, aspas, perde elétron, o outro carbono que está ligado a ele compensa empurrando elétron para o carbono, o outro faz a mesma coisa e os carbonos subsequentes também. Então, a presença de um átomo de cloro nessa molécula acaba induzindo, olha a palavra, induzindo os elétrons a ficarem mais perto dele. Então, o cloro provoca sobre todos os elétrons da cadeia uma indução. Ele induz os elétrons a se aproximarem dele, e quando ele ganha, aspas, esses elétrons, ele fica carregado negativamente. Ele, cloro. Por isso que ele, cloro, exerce um efeito indutivo negativo. Negativo pelo fato de ele estar recebendo elétron. O fato de eu ter colocado um cloro na cadeia, que até então era considerada uma cadeia apolar, permite que se formem polos. Por isso que a presença de um grupamento de efeito indutivo faz com que a cadeia se polarize. Do composto primeiro para o segundo composto, pela simples inclusão de um átomo de cloro, o composto deixa de ter uma insolubilidade muito grande em água, passando a ter uma solubilidade razoável em água. Passa a ter de um ponto de ebulição baixo a um ponto de ebulição alto, ou seja, a polaridade do composto aumenta e, naturalmente, solubilidade e ponto de ebulição também. O último desenho mostra setinhas entre os carbonos, mostrando exatamente para onde estão indo os elétrons dessas ligações, pelo simples fato de eu ter inserido um átomo de cloro na cadeia. Quer dizer que o cloro passa a ser o centro de atração eletrônica dessa cadeia. O posicionamento do cloro é fundamental para que haja a formação de polos. Por isso, a finalidade de um efeito indutivo numa cadeia carbônica é polarizar a cadeia. Olha aqui que eu escrevi. Na ligação carbono-carbono, numa sucessão só de átomos de carbono, os elétrons da ligação estão equidistantes de cada átomo. Dá uma olhadinha. Já numa sucessão de carbonos terminada por um elemento muito eletronegativo, como o cloro, por exemplo, ocorre uma deslocalização dos elétrons das ligações entre os carbonos, por causa do efeito da ligação carbono-cloro. Observa. É como se você estivesse puxando uma corda grande, onde você dá um puxão na ponta numa das pontas da corda. É natural que depois de um certo tempo o restinho da corda vá, né, se movimentar no sentido daquele puxão que você deu. É sequencial. Legal? Efeito indutivo na cadeia carbônica. Esse efeito é chamado de efeito indutivo. Isso que o cloro fez. O cloro funciona como um ponto de atração eletrônica, puxando para si os elétrons da ligação com o carbono ligado a ele. É como se fosse uma trilha de dominó.
em que as peças caem umas sobre as outras. O cloro atrai para si os elétrons da ligação com o carbono ligado a ele, e este, por sua vez, fica com uma certa deficiência eletrônica e, por isso, atrai para si os elétrons da ligação com o carbono seguinte, e assim sucessivamente, sempre tentando compensar a deficiência de elétrons que foi causada pela presença do cloro. Isso acaba gerando uma, cheguei na palavra mágica, polarização. Carolina Lacerda, qual é a finalidade do efeito indutivo numa cadeia carbônica? Resposta, permitir que a cadeia se torne polar. Se vai ser muito polar ou pouco polar, não interessa, mas que vai polarizar, vai. Até aí tudo bem, gente? Perfeito, Fará. Gabi, eu tô acreditando em você, mulher. Você, por favor, fala aí, eu sei que você pergunta mesmo. Fique bem à vontade. Mariana também. Mariana está assumindo a aula passada, mas apareceu hoje, então eu vou aproveitar, vou ficar perguntando tudo a ela. Não, é que a Mari estava na minha casa, na verdade. Aquele dia? Aham, e a gente assistiu a aula É junto. mesmo? Então Aham. ela estava escondidinha. Tá certo, tá certo. Tô aqui. Inclusive, ela te perguntou semana passada como se fosse eu. Acho que você não reconheceu a voz. Ai, meu Deus, não brinca não, porque eu não vejo, né? Não tem jeito, na minha visão aqui não tem nada. Então, desculpa, tá, Mariana? Então tá, gente, ó. Radicais de efeito indutivo, os tipos, né? As espécies de efeito indutivo são dois. O efeito indutivo negativo, que eu acabei de falar do cloro, né? E o efeito indutivo positivo. É fundamental que você conheça isso, é mesmo, é mesmo. Radicais de efeito indutivo negativo nós representamos pela simbologia -I, também chamada de grupos elétron atraentes, aqueles elétrons que puxam para si os elétrons da ligação. Os mais importantes grupos eletroatraentes são aqueles que possuem elementos muito eletronegativos. Gente, fica ligado nisso, porque são 3 características que identificam um grupo elétron atraente, ou um efeito -I, ou um radical de efeito -I. Radical de efeito indutivo negativo. 3 características. Primeiro, é formado por elementos altamente eletronegativos, Fon, Cl, Br, e pH. Lembra, hein? Segundo, o radical sempre insaturado. Pintou π, tem ligação π? Efeito -I. Aí o cara fala assim, aí é decoreba, né? Não, não é não. É porque quem faz a ligação π na química é a metal. E os ametais são Fon, Cl, Br, Si, pH, ou seja, os mais eletronegativos. E quem tem ligação dativa, antiga dativa, hoje chamada coordenada, antigamente representada por uma setinha, ainda aceita a setinha, né? Aceita uma setinha. O cara fala assim, não, agora é decoreba, agora é decoreba. Não, não é não. É porque quem faz a tal da dativa é a metal. E a metal são os mais eletronegativos. Então, tudo recai no alto grau de eletronegatividade do grupamento que estiver na cadeia carbônica. Então, 3 características. Primeiro, formado por elementos altamente eletronegativos. Segundo, os radicais que são de efeito indutivo negativo são insaturados. Terceiro, os radicais que fazem a ligação dativa são característicos de quem é efeito indutivo negativo, grupo elétron atraente. Exemplos, olha o cloro. O cloro, ou cloreto, né, com a carga negativa, a hidroxila, ou grupo hidroxi, nitro, NO2. Este grupo nitro, vocês que gostam de detalhezinhos, que gostam de anotar, seria bom anotar isso. O grupo mais eletronegativo da química é o NO2. Por que, Fará? Primeiro, porque ele é composto por 2 dos 3 mais eletronegativos elementos, né? Nitrogênio e oxigênio. Segundo, o NO2, quando você representa o NO2, tem uma ligação π entre o nitrogênio e o oxigênio. E terceiro, uma ligação que é feita também entre o nitrogênio e o oxigênio seria a dativa, que agora a gente não representa mais. Então ele tem as 3 características num grupo só. Por isso que ele é o grupo mais eletronegativo da química. O elemento, ou átomo, como queira, é o flúor, mas o grupo de átomos é o NO2, é o grupo nitro. SO3H, esse grupo aí, o SO3H, se você abrir a estrutura, antigamente nós representávamos a ligação do enxofre com oxigênio por dativas, 2 dativas. Ou agora, ao invés da dativa, o enxofre faz 2 traços, como se fosse uma dupla ligação. Isso caracteriza realmente
um grupo de alta eletronegatividade. O grupo cianeto, C-tripla-N, a ligação π caracteriza um grupo de alta eletronegatividade, o grupo cianeto, ou grupo nitrilo, ou do jeito que você quiser. E o último radical, eu esqueci de falar o nome do SO3H, falei? Grupo sulfônico, tá? Então, NO2 é nitro, SO3H é sulfônico, o CN, C-tripla-N, é nitrilo, ou ciano, tanto faz, ou cianeto também. E esse último radical aí, que é o radical hidrocarbonato insaturado, olha pi, é o radical vinil. E esse entre os hidrocarbonados é o mais importante. Tá? Então são exemplos de radicais de efeito indutivo negativo. Mudei o slide. Agora eu preciso de você. Quem já teve aula comigo, a Carolina, o Sérgio, sabe que eu sou apaixonado por um quadro branco. Então, no quadro eu vou, desenho, mostro. Pá. E aqui no computador eu não tenho essa, né, habilidade. Então, eu vou desenhar aqui umas folhas aqui, vou te mostrar algumas coisas interessantes. Antes que eu comece a te explicar o efeito indutivo positivo, que para mim é o mais interessante para que você entenda, principalmente reações. Rapidinho, gente. Estou arrancando umas folhinhas aqui. Vocês estão me vendo aí, não, né? Estão me vendo? Sim, sim, dá para te ver. Beleza. Eu não É só estou vendo clicar. nada, então. Estou doidinho aqui. Tá bom, beleza. Ainda bem que você está me vendo. Eu vou desenhar umas coisinhas aqui rapidinho, gente. Eu aproveito como um biscoitinho de polvilho aqui que eu estou com fome. Estou fingindo que ninguém está me vendo, então estou aproveitando. É jogo rápido. Não vai embora não que eu estou aqui. Rapidinho. Vou pegar o pincel colorido, porque se não tiver cor, não é o fará. Vê se... Deixa eu cortar aqui. A folha ficar... Vê se dá para ver isso que eu desenhei aqui. Dá para ver? Dá sim. Então, ó, eu vou sair dessa tela, depois eu volto, eu prometo. É só para eu olhar para você. Não adianta, eu não consigo imaginar que você esteja olhando para mim. Eu sou meio chato para isso. Rapidinho. Ó. Pronto. Acho que vocês estão me vendo agora. Ó. Tá aqui. Essa folha aqui é de folhinha, tá? Por isso que não ri de mim, não. Esse primeiro composto é o clorometano. Vê se você concorda. Aqui, clorometano. Eu queria que você observasse o destaque da ligação vermelha que eu coloquei. Cloro, cloro, ó, carbono, cloro. Essa ligação aqui é formada por 2 elétrons. E você há de concordar comigo que o cloro é mais eletronegativo de todos os elementos que estão aqui. Confere? Confere. Se o cloro é o mais eletronegativo, e se eu quiser representar a ligação através dos elétrons, e não do traço sigma, mas sim do emparelhamento, eu não vou poder representar desse jeito, gente. Não vou. Está errado isso. Porque você acabou de dizer que o cloro é o mais eletronegativo. Portanto, eu tenho que representar assim, o mais correto. Ou seja, os elétrons se aproximam de quem é mais eletronegativo. Beleza? Beleza. Então, olha só o que eu vou fazer, Paula. Olha só. Se alguém perguntar na prova, numa prova para você, perguntar por que o cloro puxa os elétrons para si, você pode dizer assim, porque o cloro é mais eletronegativo. Mas se você quiser falar numa linguagem bacana, para o cara olhar para você e falar assim, nossa, esse cara conhece, essa figura conhece,
Você vai dizer que o cloro exerce sobre a ligação um efeito indutivo negativo. Por isso que ele puxa os elétrons para si. E dessa forma ele vai ficar carregado negativamente. Perfeito. Até aí tudo bem. Agora, o barato é fazer o aluno entender que o carbono, ao invés de lutar bravamente pelos elétrons que estão sendo atraídos pelo cloro, tipo, pô, não faz isso não, sacanagem, me ajuda aí, eu estou perdendo os elétrons, deixa eu ficar com eles mais um pouquinho. Não. O carbono fala assim com o cloro, ó. O cloro, você está puxando os elétrons para si? Ele, sim, estou. Você é mais eletronegativo, né? É. É por isso que você está puxando os elétrons para você? É. Então dá licença que eu vou, só um minutinho que eu vou te dar uma mãozinha, eu vou empurrar os elétrons para você. O cloro, o quê? É, só um minutinho que eu vou te empurrar os elétrons ainda. Tipo assim, toma que o filho é seu, ao invés de lutar pelos elétrons. Aí eu vou te mostrar, eu vou tentar te mostrar que este grupo CH3, vou explicar, calma, que este grupo CH3, ao empurrar os elétrons para o cloro, ele vai exercer sobre os elétrons dessa ligação um efeito indutivo de repulsão, um efeito indutivo positivo. Ao empurrar os elétrons para longe dele, carbono, ele vai ficar carregado positivamente. Alguns alunos não conseguem aceitar isso de jeito nenhum. Como é que o CH3 vai empurrar elétron para o cloro? Assim, ó. Olha que legal. Espera aí, não vai embora não que eu estou desenhando, hein? Jogo rápido. Ó. Maior barato isso. Isso aqui é o maior barato, gente. Se você entender isso, tem gente que decora, sem problema, fica à vontade. Mas se entender, andar de bicicleta sem rodinha, é a mesma coisa. Parece que você vai tomar um tombo, mas quando você vê, você está voando, você está dando pirueta com a bicicleta. Rapidinho. Pronto, pronto. Eu quero que você imagine aquela estrutura que eu fiz para você sem o cloro. Imagina a estrutura sem o cloro. Olha como é que vai ficar. A estrutura sem o cloro vai ficar assim, ó. Vou até chegar para cá só para você não ver o resto. Senão você vai matar a charada antes da hora. Tirei o cloro. Cara, se eu tirei o cloro, esse carbono perdeu seu próprio elétron. Porque o cloro, claro, é mais eletronegativo, vai sair, vai carregar o elétron que era do carbono. Então o carbono passou a fazer 3 ligações, provisoriamente. Só que essa representação aí, Gabi, está errada. Porque agora, sem o cloro, o elemento mais eletronegativo se tornou quem? O carbono. Então, o carbono passando a ser o elemento mais eletronegativo agora, na verdade, puxa os elétrons para si. Se o carbono passa a receber elétron do hidrogênio, elétron do outro hidrogênio e o elétron do outro hidrogênio, em torno dele forma-se um halo de elétrons. E nós falamos que em torno dele há uma alta densidade eletrônica. Se o carbono está recheado de elétron, preste bem atenção agora. Se o carbono está recheado de elétron e se o cloro está ligado a ele, e esta ligação é feita por elétrons, os elétrons que estão em torno do carbono, próximo aos elétrons que compartilham a ligação carbono-cloro, gente, elétron perto de elétron, repulsão. Por isso que esse radical CH3, escuta, um radical hidrocarbonado, formado só de carbono e de hidrogênio, saturado. Todo radical hidrocarbonado saturado terá sempre o carbono recheado de elétron. Então, toda vez que aparecer um radical hidrocarbonado saturado, este radical vai empurrar elétron para longe. Se empurra elétron para longe, esse radical passa a ser considerado um radical mais I, ou de radical de efeito indutivo positivo.
Então, só será radical de efeito indutivo positivo se for formado de carbono e de hidrogênio e se for saturado. Quer ver uma coisa? Não era para falar isso não, mas eu vou falar, porque você merece. Você tá aqui, não é à toa. É rapidinho, só mudei a posição do computador rapidinho, só para eu ter espaço para escrever aqui. É rápido. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Olha só como é que uma reação química fica muito fácil de ser compreendida. Essa reação aqui. Vê se está dando para ver. Dá para ver? Essa reação é o propeno, MET próprio, uma dupla propeno, e está tentando reagir com ácido clorídrico. Não era para falar isso não, mas eu vou falar porque eu sou doido. Eu quero te mostrar como é que você faz essa reação sem decorar. Sem decorar, sem saber regra de nada, nada. Olha só. Primeira coisa, dá licença. Esse ácido clorídrico aqui, eu sei que ele é polar, porque existe uma diferença muito grande de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. Então, eu sei que o hidrogênio é carregado positivamente e o cloro é carregado negativamente. Beleza. Se eu sei que essa molécula é muito polar, para eu fazer uma molécula muito polar reagir, eu tenho que fazer com que essa molécula, até então apolar, se polarize, pô. Como é que eu vou fazer uma reação entre uma substância polar e uma apolar? Se nem misturar, ela se mistura. Porque o primeiro contato, a primeira coisa para acontecer uma reação, tem que ter uma mistura. Depois que vai acontecer a reação. Então, eu vou ter que dar uma polarizada, eu tenho que criar carga aqui, ó. Aí você vai falar assim, bom, peraí. Como é que você vai criar carga aqui que entre os carbonos não há diferença de eletronegatividade? Não há. Entre os carbonos não há diferença de eletronegatividade. E aí, o que você vai fazer? Olha que chique, gente. A ligação mais fraca que existe aí não é a ligação π. Esse composto é formado por ligações sigma, a grande maioria absoluta, e uma única ligação π. Então, se eu quiser fazer a formação de cargas nessa molécula, eu vou tentar empurrar, eu vou tentar puxar os elétrons da ligação mais fraca, que são os elétrons da ligação π. Dá licença. Minutinho. Ó, eu vou trabalhar com os elétrons da ligação π, os elétrons mais fracos. Ou eu empurro, ou eu atraio, ou eu provoco a repulsão, ou eu provoco a atração, não sei o que eu vou fazer aqui. Agora eu quero que você observe o que eu vou escrever aqui agora para você. Antes de eu escrever, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que está influenciando o carbono da dupla? De um lado você tem um radical CH3 e do outro lado você tem hidrogênio, concorda? Os dois carbonos que têm a ligação π. Olha o que eu vou fazer. Ó, se eu disse para você, se eu disse para você que um radical de efeito mais I é radical mais I, radical grupo elétron repelente, ele é formado de carbono e hidrogênio sendo saturado. Esse radical metil é um radical de efeito mais I. Se ele é um radical de efeito mais I, a tendência é empurrar todos os elétrons da cadeia da esquerda para a direita. Ele vai empurrar os elétrons sigma dessa ligação, vai empurrar os elétrons sigma dessa ligação, mas só que na comparação entre sigma e π, se eu dou um empurrão, quem vai ser deslocado com maior facilidade vai ser a ligação mais fraca. Quem vai ser deslocado com maior facilidade vai ser a ligação π. Olha só o que vai acontecer. A ligação π que eu circulei, ela vai ser deslocada para o carbono primário, para o carbono da ponta. Se essa ligação π ela é deslocada para o carbono da ponta, o carbono da ponta ganha os elétrons da ligação e quem ganha elétron fica carregado negativamente. O carbono secundário, que compõe a ligação π,
Ao perder os elétrons π, ele vai ficar carregado positivamente. Isso que eu chamo de carbocátion. Se preste atenção onde que está formando a carga positiva. A carga positiva está sendo formada no centro da molécula. Exatamente no centro da molécula. Então, eu posso falar que esse carbocátion, essa carga positiva, foi criada numa situação de maior estabilidade, porque quanto mais no centro estiver a carga positiva, maior vai ser a estabilidade do cátion formado na estrutura. Aí você vai dizer, falar assim, pô, mas para que você está fazendo isso tudo, Fará? Simples. Agora eu vou pegar aquele hidrogênio lá de carga positiva e vou fazê-lo juntar-se ao carbono de carga negativa, formando uma ligação sigma. Eu vou pegar aquele cloro lá de carga negativa e vou fazê-lo juntar-se ao carbono de carga positiva, formando uma nova ligação sigma. A ligação π vai para o espaço, ela some. Então eu terei exatamente esse composto. Ó. Muito lindo, Fará, muito lindo. O quê? Muito linda a sua explicação, maravilhosa. Tá gostando? É emocionante, eu adoro essa matéria. Eu saí da aula do Newton, que é a matéria que eu mais odeio, coitado do Newton. É essa matéria que eu amo. Muito lindo. Olha lá. Olha o composto lá. Obrigado, Gabriela, você é fantástica. Feliz é seu marido, tem sempre uma pessoa de alto astral do lado, né? Olha lá. O cloro vai entrar no carbono secundário e o hidrogênio vai entrar no carbono primário. A primeira reação orgânica a gente nunca esquece, igual o sutiã. Olha lá. Deu para entender? Viu a influência do efeito indutivo? Cara, se não tivesse efeito indutivo, essa molécula continuaria sendo completamente apolar, e se fosse completamente apolar, ela não teria condições de reagir com ácido clorídrico, com HCl. Olha que loucura. Muito legal. Maneiro, dá para ver. Agora, deixa eu colocar uma outra situação para você. Aproveita que você está me emprestando a sua atenção. Aproveita que você está me emprestando a sua atenção e me ajuda aqui. Ó. Eu quero fazer esta reação, por exemplo. Eu quero fazer esta reação, por exemplo. Eu quero fazer a reação desse composto com 5 carbonos, MET, PET, PROP, BUT, PENT, PENT, uma dupla no carbono 1, 2, PENT 2Eno, reagindo com HI. HI é ácido iodídrico, ácido forte. Eu sei que o HI há uma diferença substancial de eletronegatividade entre eles. Com licença. As cargas positiva e negativa são formadas? Espera aí, então eu tenho que reagir com algo que também tem a carga positiva e negativa? Fernando Fará, esse composto é apolar? Calma, existe um negócio chamado efeito indutivo, que vai permitir que ele se polarize um pouco a ponto de poder fazer a ligação com HI. Como? Trabalhando em cima da ligação π. Ah, beleza. Ah, entendi, por isso que alcano é pouco reativo, não tem π. É, ué. É mais difícil você polarizar o alcano, ué. Não tem π. E agora, para onde comanda essa ligação π? Para o carbono secundário ou para o carbono secundário? Resposta, para o carbono secundário. Os dois carbonos que compõem a dupla são carbonos secundários. Só que tem um detalhe. Observe quem está influenciando os carbonos da dupla. Dá licença. Dois radicais hidrocarbonados e saturados. Espera aí, o Fará falou que radical hidrocarbonado saturado é um radical de efeito repulsivo, efeito mais I. Então ele vai empurrar elétrons sempre para dentro da molécula. Quando eu empurro elétrons, eu empurro para dentro da molécula. Quando eu empurro elétron, eu empurro para dentro da molécula. Quando eu tiro elétron, eu tiro da molécula para fora, né? Claro. Com licença. Efeito indutivo. Dois efeitos indutivos. Tchan, 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 tchan.
Dois efeitos indutivos influenciando a polarização da ligação π. A pergunta que eu te faço é: quem tem maior força, maior intensidade de repulsão? Um carbono ou dois carbonos, hein? O que vocês acham? Eu acho que é óbvia a resposta, né? Até com vergonha de perguntar isso. Pode responder. Dois. Dois. Então, a força maior, gente, vai ser da sua direita para a sua esquerda. De lá para cá. Assim, eu terei esta polarização. Olha a polarização. Olha lá, Sara. Olha a polarização. Pelo amor que vocês tenham a Deus, não esquece de analisar uma coisinha. Olha a carga positiva, olha o carbocátion. Olha onde ele foi formado, olha onde a carga positiva está. Está ou não está no centro da molécula? Então, sempre que houver uma reação, é prioridade, não exclusividade, que a carga positiva esteja sempre na forma mais centralizada, na forma que lhe dê maior estabilidade molecular. Ah, então quer dizer que as cargas podem ser formadas em sentidos opostos? Claro que sim, só que eu vou representar sempre o composto de maior estabilidade. E o composto de maior estabilidade é esse exatamente que vai se formar. O iodo de carga negativa vai se juntar ao carbono de carga positiva. E o hidrogênio de carga positiva se juntará ao carbono de carga negativa. Assim, com licença, terei hidrogênio vai popozudo, iodo vai popozudo. Olha lá o ataque. Esses são os ataques. Daqui a pouco, lá na frente, eu vou falar como é que chama esses ataques aí. Produto, com licença, novamente. Vou te pedir licença toda hora, você vai ficar de saco cheio disso. Olha o composto que se forma, ó. O composto que se forma será um composto aleto orgânico, onde o iodo estará preso no carbono 3. É ou não é a forma de representar os isômeros de iodo de posição? Se eu colocasse o iodo na posição número 1, na posição número 2, na posição número 3, estaria ou não estaria na posição número 3 representando a forma de maior equilíbrio, de maior estabilidade, de maior simetria molecular? Olha lá. Olha a química orgânica, é linda. É mó barato isso aí, cara. Dá para entender perfeitamente, ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Joãozinho, tá lembrando? Isabela tá lembrando? Zé Carlos tá lembrando? Bruna tá lembrando? Aninha tá lembrando? Vocês estão quietinhos aí, mas pode abrir o microfone e falar. Tá dando para acompanhar, gente? Foi a sua Gabi que entendeu. Carolina, lembrou de tudo? Lembrei. É porque eu tô comendo junto. Sem problema, no problem. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Agora eu vou voltar a compartilhar para você. Beleza. Agora sim. Agora lê comigo então agora. Vamos ver se vai ficar mais claro. Claro para quem já tem experiência, para quem sabe, para quem gosta, né? Tudo bem, Mariana, pessoal que está aí dentro do assunto, ótimo. Quem não está dentro do assunto, que tem dificuldade, quem achava que isso aí era uma coisa assim, extremamente fora do contexto, impossível de se entender, olha só. Radicais de efeito indutivo positivo são aqueles radicais que empurram os elétrons, os mais importantes grupos eletrorrepelentes, os mais importantes grupos de efeito mais I, são os radicais saturados, derivados dos hidrocarbonetos, são chamados radicais alquila. Alquila são aqueles radicais derivados do alcano. Você pega o metano, tira um hidrogênio e vira metil, então ele se torna um radical alquil. Você pega o propano, tira um hidrogênio e ele vira propil, aí ele se torna um radical alquil. Os radicais alquila, quanto mais carbono e hidrogênio você tiver, maior vai ser a força de empurrão ou de repulsão provocado por ele. Então você tem uns exemplos aí, metil, etil, propil, isopropil, putparil, benzil, pentil, hexil, qualquer outro radical que seja derivado do alcano, tá? Esses são os mais importantes. Algumas consequências do efeito indutivo. Agora, olha eu falando do carbocátion, olha só que legal.
Uma consequência importantíssima do efeito indutivo relaciona-se com a estabilidade do carbocátion, aquilo que eu falei, numa reação química em que há a formação dessa espécie como intermediária no processo. O efeito indutivo vai provocar uma carga positiva, uma carga negativa, e para nós importa a carga positiva. O tipo de carbocátion formado pode determinar que produtos serão formados, em que proporções relativas. O carbocátion é um íon que possui um carbono com apenas 3 ligações, isso é, possui uma carga positiva. Experimentalmente, verifica-se com grande facilidade de se formarem carbocátions terciários. Olha o posicionamento de uma estrutura terciária, muito mais equilibrado do que o posicionamento de uma estrutura secundária, e muito mais estável, muito mais equilibrado do que uma estrutura de um carbocátion primário. Você vai ver comigo virando o slide. Algumas consequências do efeito indutivo. Olha só o carbocátion primário, gente. Só existe uma força sobre o carbono que tem carga positiva. Então, só existe uma força tentando suprir a necessidade de elétrons desse carbono. Já no carbocátion secundário, existirão 2 forças tentando suprir a deficiência de elétrons desse carbono. E já no carbono terciário, serão 3 forças tentando empurrar elétrons para quem não tem elétron. Tá? Eles são muito, muito afetivos, tanto que eles são extremamente caridosos com quem não tem elétron. Ah, eu não tenho elétron, vamos empurrar elétron para ele, tentando compensar essa ausência. Portanto, o carbocátion terciário, ele é muito mais estável do que o carbocátion secundário, que por sua vez é muito mais estável do que o carbocátion primário. Por isso que nas reações, quando você tem a oportunidade, você vai ter a oportunidade de formar compostos ramificados, como carbono terciário, muito mais do que compostos de cadeia não ramificada, carbono secundários, e, por sua vez, um carbono primário. Vocês vão ver comigo lá em reações, eu vou voltar a chamar a atenção disso para você. Então, a estabilidade do carbocátion terciário é maior do que do secundário, e o secundário, por sua vez, é maior do que a do primário. E aí eu estou escrevendo, ó. Ele está falando assim, nesse caso, a carga positiva funciona como centro de atração eletrônica da cadeia. Então, eu sou positivo, eu estou sendo capaz de atrair, né, alguém que possa me emprestar elétron, para suprir a minha deficiência. Perceba que no carbocátion primário, apenas um sentido de corrente eletrônica está disponível para compensar a deficiência. Ou seja, só existe um grupo de carbonos empurrando elétrons para esse carbono de carga positiva. Já no carbono secundário, existem 2 sentidos de corrência tentando compensar essa deficiência de elétron do carbono secundário, enquanto que no terciário tem 3. Por isso, né, a estabilidade maior no caso do terciário. Legal? Legal. Próximo slide, eu mostro para você. Deixa eu apagar as mensagens aqui. As mensagens aparecem de tanta mensagem aqui que não dá nem para ler direito o que está escrito no slide. Força de ácidos e bases. Gente, lá vai eu escrever de novo. Eu sei que eu estou te cansando a beleza fazendo assim, mas eu acho muito mais produtivo fazer isso para vocês desse jeito do que eu tentar escrever no chat. Eu não vou conseguir porque eu não tenho essa habilidade, né? E também, às vezes, eu quero fazer botar umas coresinhas aqui. Não vou abrir esse slide, não. Eu quero que você me ajude. Gabi, eu vou caprichar para você aqui. Ó. Olha lá, Sérgio. Vamos ver se você lembra, hein? É jogo rápido, gente. Quem assistiu a aula da teoria ácido-base na semana passada vai se lembrar da importância de conhecer a teoria de Bronsted, até chamei a atenção disso, porque o Bronsted fala que o hidrogênio que sai da molécula sem elétron, ele é considerado o chamado de próton. Então, quanto mais fácil o hidrogênio sair da molécula, maior vai ser a força ácida do composto do qual ele faz parte. Então, eu queria que vocês olhassem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Tá? Dá para ver? Dá um ok para mim. Está baixo, está alto. Eu não tô te Tá vendo. ok, Fará. E depois essa estrutura aqui. Tá ok. Tá legal. Beleza.
Gente, desculpa, mas eu não aguento. Eu tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para alguém. Não aguento. Peraí. Tá me vendo aí agora? Tá, né? Bacana. Tá legal. Dá uma olhada nessa estrutura aqui. Observe o posicionamento dos elétrons do hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Observe. Isso cai na UERJ, hein, Sérgio? Dá para perceber? Você é gozado, os elétrons deviam estar mais perto do oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo? Todo mundo pensa assim, né? Agora dá uma olhada. Esse é o ácido acético. É o ácido etanoico. Ácido está no vinagre, né? Eu vou desenhar um negocinho, vou rabiscar um negócio só para te chamar a atenção. Olha. Ó. CH3 é um radical de força mais I. Então, se esse radical é de força mais I, observa, ele vai empurrar os elétrons dessa ligação aqui, ó, mais para perto da carboxila. Observa esses elétrons dessa ligação aqui, ó. Com o empurrão provocado pelo CH3, os elétrons dessa ligação aqui vão ficar mais perto de quem? Do oxigênio. Mas a consequência final, e mais importante para nós, é lembrar que se o CH3 tem uma força de indução positiva, empurra os elétrons, vai influenciar esses elétrons, vai influenciar esses elétrons e vai influenciar principalmente esses elétrons aqui que unem o hidrogênio ao oxigênio. Aí eu te pergunto, e esse hidrogênio vai sair da molécula? Claro que vai. É ácido. Ácido é porque ele ioniza em água, ele vai liberar hidrogênio. Hidrogênio na forma de H+. H+ significa que o hidrogênio sai da molécula sem elétron. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, eu quero que você me responda com o coração aberto. E esse hidrogênio vai sair com facilidade sem elétron na molécula? Sua resposta: é claro que não. Porque se eu estou facilitando a vida deste hidrogênio, empurrando elétrons para ele que precisa de 2 elétrons para ficar estável, se os elétrons estão chegando para ele facilmente, você acha que esse hidrogênio vai querer sair da molécula com facilidade? Claro que não. Qual é a conclusão que a gente chega? Que se eu tenho um radical de efeito mais I influenciando a carboxila de um ácido carboxílico, este efeito indutivo mais I vai dificultar a ionização desse hidrogênio pelo fato dele poder, através deste efeito, aproximar os elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio mais para perto do hidrogênio. Se eu aproximo os elétrons mais para perto desse hidrogênio, é claro que eu vou reter mais tempo esse hidrogênio na molécula, dificultando a sua saída na forma de H+. Conclusão da conclusão. Efeito mais I, faz a força ácida, ó. O Ka vai lá embaixo. Agora, olha só esse composto. Olha aqui que eu coloquei na estrutura. Existe um cloro que entrou de gaiato neste navio. Com licença. O cloro, você sabe que é um elemento extremamente eletronegativo. Se o cloro é um elemento extremamente eletronegativo, o cloro vai exercer um efeito de indução e efeito de atração. Ele vai puxar os elétrons desta ligação aqui, claro, mais para ele. Vai influenciar os elétrons dessa ligação a ficarem mais perto desse carbono. Vai influenciar os elétrons dessa ligação a ficarem mais perto deste carbono. E vai fazer com que os elétrons desta ligação entre hidrogênio e oxigênio fiquem mais perto ainda de quem? Do oxigênio. Assim, o hidrogênio vai ter chance de sair na forma de H+, traduzindo, sem elétron, com maior facilidade. Portanto, este ácido, chamado cloroacético, pelo fato de possuir um grupo de altíssima eletronegatividade, efeito indutivo negativo, favorece, facilita a ionização deste hidrogênio na forma de H+, aumentando sobremaneira a força ácida do composto. Conclusão: efeito indutivo mais I diminui a força ácida, efeito indutivo menos I
aumenta a força ácida. Será que dá para entender isso que eu estou falando? Será? Presta atenção agora nisso que eu vou fazer para você. Presta atenção nisso que eu vou fazer para você. Quem lembra da aula de teoria ácido-base, vai lembrar da teoria de Lewis. Elemento central tem par de elétrons sobrando? Tem. Pode emprestar? Pode. Base de Lewis. Elemento central tem par de elétrons sobrando? Não. Pode emprestar elétron? Não. Então não vai poder emprestar, então você vai poder receber ácido de Lewis. Então, quando eu falo em Lewis, eu falo em elétron. Elétron disponível, base. Não tendo elétron disponível, ácido de Lewis. Duas aminas. Minha mão está atrapalhando aí? Não, né? Duas aminas. Amina, essa amina aqui, metilamina, amina primária. Essa amina aqui, dimetilamina, amina secundária. Legal? Legal. Quero analisar o par eletrônico. Quanto mais facilmente o par eletrônico sai da molécula, maior vai ser a força básica do composto. Quanto mais facilmente o par eletrônico sair de uma molécula, maior vai ser a força básica dessa molécula. Todas as aminas são bases. Umas mais, outras menos. Com licença. Lembra que o radical hidrocarbonado saturado provoca efeito mais I. Meu pincel azul está acabando a cor, a tinta, quer dizer? Dá para olhar, por favor, esta amina? CH3 está empurrando elétron. Para quem? Para quem já tem elétron. Ó, interessante. Se eu estou empurrando elétron para quem já tem elétron, é claro que elétron próximo de elétron vai haver uma repulsão. O par eletrônico sai. As aminas primárias são muito básicas. Ó. Amina secundária. Dois grupos empurrando elétrons para o nitrogênio. Imagina você é o nitrogênio, você tem uma chupinha da Xuxa aqui em cima na sua cabeça, e alguém está empurrando elétron para você, e alguém está empurrando elétron para você. É muito elétron. A densidade eletrônica em torno do nitrogênio vai ser alta, porque existem dois grupos empurrando elétron para quem já tem. O par eletrônico sai? Nossa Senhora, sai com muita facilidade. Muito mais facilidade do que aqui. Qual a conclusão? Efeito indutivo mais I aumenta a força básica. Efeito indutivo mais I diminui a força ácida. Se alguém perguntar entre a amina secundária e a amina primária quem é a mais básica, sua resposta, a amina secundária, pelo fato de ela possuir maior número de radicais de efeito mais I. Só isso. Eu sei que você deve estar pensando. Primeiro você deve estar pensando que eu sou doido, né? Ficar falando essas coisas tudo aqui. E segundo, que eu nem estou te mostrando slide. Ô, Fará. Oi, meu bem. Agora eu fiquei meio confusa. Porque no exemplo em cima desse, que você estava falando da força do ácido, Sim. o hidrogênio, o efeito indutivo, ele vai diminuir a força do ácido, né? Peraí, falhou. Fala de novo, desculpa. O mais I, o efeito indutivo positivo. Deixa eu voltar aqui em cima. Esse caso aqui? Isso aí. Ele empurra, os elétrons ficam mais perto do hidrogênio e ele custa sair. A análise ácida é pela saída do hidrogênio. Então, mas como empurra elétron e o hidrogênio já está com par de elétron, não vai repelir, não? Não, ele não está com par de elétron, o hidrogênio só tem um elétron. Então, ele está, na verdade, ele está perdendo esse elétron para o oxigênio, que é mais eletronegativo, né? Aí o CH3, ele acaba empurrando os elétrons, fazendo com que estes eletrinhos que estavam aqui, mais para perto do oxigênio,
se aproxime mais do hidrogênio. Então, ele não vai querer sair da molécula, porque os elétrons estão chegando para ele fácil, sem fazer esforço nenhum. Entendi. Lembrando que só eu analiso a acidez quando o hidrogênio sai sem elétron. Ele sai na forma de H+. Este H+ indica que ele está saindo da molécula sem elétron. Como os elétrons chegam para ele facilmente, ele vai ficar. Quer dizer, ele vai ficar mais tempo. Então, ele vai tornar o ácido fraco. Por isso que os ácidos carboxílicos são ácidos fracos em relação aos ácidos da química inorgânica. Tá. Você Entendi. entendeu? E aqui não, aqui o cloro ele puxa o elétron para ele. Se ele puxa, interfere, fazendo os elétrons ficarem mais perto do oxigênio. Aí esse hidrogênio vai ficar pelado, sem elétron. Aí ele vai falar, opa, eu tenho que procurar alguém que possa me emprestar elétron. Aí ele sai com maior facilidade. Tá. Jura? Entendi. De Juro. verdade? E aqui embaixo na amina? A amina eu não analiso o hidrogênio, porque é base, por isso eu tenho que analisar o par. Se eu tenho alguém empurrando elétron para quem já tem elétron, ele sai o par. Isso aqui, se eu tenho duas forças empurrando elétrons para quem já tem elétron, ele sai com maior facilidade. Por isso que a amina secundária tem uma força básica maior do que a amina primária. Agora eu queria que vocês analisassem a amina terciária. Desculpa que eu rasurei aqui, tá? Olha a amina terciária. Ó, Mari, CH3, olha lá, CH3 e ó, CH3. 3 grupos CH3. Então, com licença, deixa eu só fazer o círculozinho aqui, só para fazer vocês entenderem melhor. Olha lá. Efeito mais I, efeito mais I, efeito mais I. Beleza? Olha lá. 3 efeitos mais I. Aí você vai dizer assim, putz, grelha é a base, é a amina mais básica que tem. Tem 3 grupos empurrando elétrons para quem já tem elétron. Lê do engano. Lê do engano. É como se você tivesse, por exemplo, na sua cozinha, e eu estivesse levando para você 3 melancias. Imagina, levo 3 melancias para você. Aí eu peço assim, Aninha Beatriz, bota para mim as 3 melancias coladinhas uma na outra. 1, 2, 3. Pega um limão agora e vai colocar, solta o limão no meio das 3 melancias. O limão vai lá para o fundo. Aí eu vou pedir para você, vou falar assim, Sérgio, pega para mim, por favor, o limão com a mão. Aí você vai falar, difícil pegar com a mão, porque a melancia não permite que eu chegue até o limão. Olha a amina terciária. Olha as 3 melancias. Olha as 3 melancias da amina terciária. Azul é o limão, que é o nitrogênio. Tá vendo o parzinho de elétron do nitrogênio ali? Aí eu te pergunto, ele vai liberar o par eletrônico? Claro que vai. Vai ser fácil liberar esse par eletrônico? Claro que não. Por quê? Porque esses 3 grupos que estão ligados ao nitrogênio causam, em torno do nitrogênio, um efeito que a gente chama de efeito de impedimento espacial. Ou seja, vou escrever aqui para você, ó. Os três grupos, os três radicais ligados ao nitrogênio causam um impedimento estérico espacial em torno do nitrogênio. Desta forma, mesmo sendo radicais de efeito mais I, pelo fato de permitir que haja um impedimento estérico espacial no entorno do nitrogênio, este par de elétrons do nitrogênio vai custar sair. Portanto, se alguém perguntar para você, as aminas terciárias são básicas? São. Mas são muito básicas? Não, são muito pouco básicas. Conclusão, as aminas secundárias são as mais básicas, depois as aminas primárias e depois as aminas terciárias. Então vai ficar 213, é o código de telefone aqui de Juiz de Fora, 213. Secundária, depois a primária e finalmente a terciária. Assim que a gente define basicidade. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Mais ou menos? Lindo, Vamos ver tudo. Sério mesmo, estou falando sério, que eu vou mandar os slides para você, e tudo isso que eu falei, sem mostrar no slide, está no slide, tudo que eu falei. Então, eu queria que vocês dessem uma lida bacana nisso para a próxima aula,
porque na próxima aula a gente vai acompanhando os slides e tem alguns exercícios, algumas situações que eu quero analisar junto com vocês. Tá beleza? Guardou, Sara? Guardou tudo direitinho? Sim, tá. Beleza, então. Tá na minha hora, eu não vou nem continuar porque já está em cima mesmo. Eu quero realmente que você... Vou acabar essa aula aqui, já vou mandar direto para você. E quero que você depois pense comigo direitinho nessas coisas que eu falei, porque isso aí, para quem vai fazer uma prova bem feita, eu espero que a prova do Enem venha bem feita esse ano, valorizando realmente quem estudou, né? E possa ser cobrado esse assunto e você vai se dar bem, se Deus quiser. Grande beijo para todo mundo. Um bom restinho de quinta para vocês. Muita paz, muita saúde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que precisarem de mim, manda mensagem, manda WhatsApp. Eu estou às suas ordens, tá? Um beijo para todo mundo. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, Fará. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, Fará. Beijo. Beleza. Você podia subir o Ministério da Educação, né? Eu? Eu não assumo nem o Ministério da minha... Não ia ser ruim, não. Eu não assumo nem o Ministério da minha casa aqui. Estou sem moral. Um beijo, Fará. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau.